Canadá, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Timor-Leste e com certeza Brasil. Seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. O assunto de hoje é como descobrir o meu propósito de vida. Quais evidências que demonstram o meu propósito ao longo da existência? Eu sou Roberto, estou aqui hoje para papearmos um pouco sobre assuntos que diz respeito à nossa existência, ok? Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez de uma coisa. Esse canal não representa nenhuma religião, não representa nenhuma comunidade e não representa nenhuma denominação. Nós respondemos diretamente sobre tudo que nós falamos nesse canal. Lembrando, nós não falamos mal de ninguém, nós não falamos mal de religião, nós não falamos mal de instituição, nós não falamos mal de ninguém. Aqui é um canal que surgiu, ele existe exatamente para ajudar as pessoas a conhecerem a direção que eles devem seguir, para conhecer um pouco de quem eles são, ok? Então é isso que nós fazemos aqui. Pessoal, é natural, depois de falar um tanto do propósito, é natural que as pessoas começam a questionar. Pô, já ouvi falar sobre o propósito, e agora, qual é o meu propósito de vida? Como é que eu posso saber a forma que eu posso descobrir ou que eu possa perceber alguns sinais do meu propósito? Então, lembrando que o nosso trabalho é uma perspectiva cristã. O nosso trabalho é uma perspectiva cristã. Obviamente que tem assuntos que permeiam toda a sociedade. Nós tratamos também assuntos que não só restringem a questão de cristianismo, mas questões que dizem respeito à questão da nossa existência de forma geral. Como descobrir o meu propósito de vida? Vamos começar dizendo o seguinte: o propósito, ele vem de Deus. O propósito é de Deus. Deus é dono do nosso propósito, ok? Tudo vem dele, tudo está nele e tudo termina nele. Então, se ele dá vida, ele dá um propósito de existir, ele é o nosso verdadeiro parceiro. Ele tem interesse, Deus tem interesse em que cada homem venha cumprir o seu propósito de vida. Ele é o mais interessado em que cada homem, cada mulher cumpra o seu propósito de vida e a cumpra de uma forma plena. A Bíblia diz o seguinte, que tanto querer como efetuar pertence ao Senhor. Se Ele dá propósito, Ele tem interesse de nós cumprirmos nosso propósito, então o efetuar também vem dele. Ele vai nos ajudar a descobrir o nosso propósito de vida. Vai nos equipar, vai nos treinar, vai nos capacitar para que a gente venha descobrir o nosso propósito de vida. Ok? Desde muito cedo, desde criança praticamente, Deus já coloca alguns anseios, alguns desejos dentro de nós de cumprirmos o nosso propósito. É que muitas vezes nós não nos atentarmos a isso. As pessoas não percebem esses fatos, ok? Desde muito cedo já coloca alguma inclinação na vida de cada um, na vida de homem e de mulher, algumas inclinações que nos apontam ao propósito. Tem gente que já tem inclinação muito cedo para certas áreas da vida, certas áreas profissionais, certos gostos específicos, certos caminhos específicos, ok? Esses anseios, por exemplo, nós podemos pegar exemplo da nossa vida profissional. Tem pessoas que logo cedo eles gostam de áreas mais práticas, áreas mais exatas. Outros têm mais queda, têm mais influência, são muito mais capacitados, por exemplo, com áreas mais humanas, ok? E outros, pura e simplesmente, são pessoas pragmáticas que gostam de pegar e fazer acontecer. Tudo isso são sinais que apontam ao nosso propósito de vida. Ao longo da vida, quando nós abraçarmos essas áreas que nós temos anseios, que nós almejamos, que queima dentro do nosso coração desde cedo, quando nós abraçarmos, começarmos a trabalhar nessas áreas, normalmente o que acontece? Se nós estarmos verdadeiramente no nosso propósito, aquilo que nós fazemos nos traz prazer e satisfação. Ok? Muito pelo contrário, quando não tem nada a ver com o nosso propósito, nós fazemos isso com enfado,
nós não temos prazer naquilo, nós não gostamos, razão pela qual muitas pessoas trabalham numa área, muitas das vezes fazem isso porque são áreas que trazem benefícios bons para a pessoa ou traz prestígio social. Mas as pessoas odeiam, razão pela qual você encontra muitos médicos, muitos profissionais em áreas específicas que fazem aquilo como se fosse um peso, como se fosse condenação. Ao contrário, você encontra pessoas nas suas áreas, fazem aquilo flui, aquilo não é um emprego, não é um trabalho para ele, mas acaba transformando em um hobby. Eles fazem isso com alegria. Quando sai de casa é como se ele estivesse indo para executar alguma coisa que traz adrenalina para a pessoa. Então, aquilo dá prazer. Quando isso acontece na nossa vida, aquilo que nós fazemos, nosso trabalho, enfim, seja lá o que nós abraçamos ao longo da vida, nós fazemos isso com excelência, nós fazemos isso com prazer e com satisfação. Quando não é o nosso propósito, nós fazemos o que nos acontece, na verdade, é algo totalmente ao contrário. Entretanto, existem 3 áreas que nós precisamos prestar muita atenção. Quais são essas 3 áreas? Valores essenciais, dons espirituais e eventos do passado. Vamos começar então com valores essenciais. O que são valores essenciais? São aqueles princípios que Deus coloca no nosso coração desde cedo. São princípios que acabam caracterizando quem nós somos. Nós conhecemos, nós temos amigos, conhecidos, familiares e tal. Você olha a pessoa, você já olha a característica da pessoa. Tem gente que desde cedo ele já tem valores da pessoa, os princípios da pessoa é voltado totalmente para a justiça. Alguns é para a honestidade, alguns para altruísmo, outros, por exemplo, servir, ajudar os outros. Tudo isso aponta para o nosso propósito de vida. Então, nós não devemos desprezar nossos valores essenciais. São valores que nós nascemos, ok? E eles vêm no nosso interior e caracterizam quem nós somos. São valores que nós valorizamos profundamente, sem os quais praticamente nós não teríamos identidade. É aquilo que nos dá identidade. Dons espirituais. Dons espirituais, eles sempre existem. Não, mas eu não sou religioso, eu sou ateu, isso e aquilo, não importa, ok? Você sendo criatura, Deus coloca alguns princípios, algumas virtudes dentro de você. Obviamente, ao longo do tempo, dependendo de como você vai trabalhar a sua vida espiritual, ele vai aflorar, vai despertar aquilo, ok? Dons espirituais é aquilo que nós recebemos de graça. A palavra dom é isso. Aquilo que nós recebemos de graça da parte de Deus. Eles servem exatamente para quê? Para vangloriar? Não, eles servem exatamente para nós servirmos os outros. Servir onde nós estamos inseridos, na nossa igreja, nossa comunidade, servir a sociedade, servir a humanidade de uma forma geral. Ok? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: alguns foram designados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para professores, outros para mestres. Então, isso se trata de dons espirituais, ok? Aquilo que nós recebemos de graça para servirmos a sociedade, para servirmos a comunidade onde nós estamos inseridos, ok? E nós temos, por último, eventos do passado, ok? Evento do passado. O que evento do passado tem a ver com propósito de vida? Tudo, ok? Geralmente nós não gostamos de lembrar de eventos de passados negativos na nossa vida, porque eles nos trazem memória, coisas que nos faz mal, às vezes não nos acrescenta, aparentemente não nos acrescenta muita coisa. Mas eu gostaria de dizer para você, todos os eventos do passado que aconteceram na tua vida, eles querem dizer alguma coisa. Eles existiram, aconteceram no passado para te moldar, para te preparar, para te equipar para coisas que você vai viver lá na frente, coisas que você está vivendo hoje ou coisas que você irá viver
mais para frente. Então todo evento do passado, ele tem o porquê deles existirem, sejam esses eventos positivos ou negativos. Na minha própria vida aconteceram algumas coisas, alguns fatos, né, que não gosto de lembrar. Se eu pudesse, eu voltaria lá atrás e deletava aquilo. Mas não acontece desse jeito. Eventos do nosso passado nós não podemos deletar. Nós precisamos usar aquilo para o bem, nós precisamos usar aquilo para servir de experiência para nós. Geralmente, quando nós fazemos exame de consciência, nós refletimos, nós vamos perceber que muitos fatos que estão acontecendo hoje, ou pelo menos coisas que acontecem na nossa vida, que nós conseguimos dar uma resposta positiva, tem a ver com fatos negativos que aconteceram no passado. Ok? Então, tudo que acontece na nossa história, eles servem de exemplo, eles servem para nos capacitar, para nos equipar, para vivermos da forma melhor mais para frente. Ok? E eventos positivos. Eventos positivos também são aqueles eventos que, de certa forma, eles acontecem, também eles têm ensinamento para a nossa vida. Eles têm algo que eles vieram nos ensinar. Nós precisamos aprender com todos os eventos, sejam eles do passado, ok, na nossa vida, porque existem razões para eles acontecerem. Eu gostaria de trazer a vida de alguns personagens bíblicos, ok, que com eles, com a história deles, dá para perceber como o evento do passado consegue moldar a nossa vida para o futuro, ok? Vamos pegar o caso de exemplo de José, filho de Jacó. Na Bíblia você vai encontrar essa história em Gênesis. José é filho de Jacó, o mais novo. Então a Bíblia diz que Jacó tinha uma afeição, tinha um amor especial para com José. Isso então vai trazer uma antipatia, vai trazer um sentimento de inveja, de raiva, de ódio da parte dos irmãos. Entretanto, esse comportamento, essa atitude dos irmãos vai levar a uma situação bem paradigmática. Os irmãos, como eles tinham ódio, tinham inveja de José, certo dia eles pegaram José, queriam matar, nessa discussão acabaram não matando e jogaram ele numa cisterna. Por golpe de sorte, passando ali mercadores, então eles decidiram vender José. E esses mercadores, por sua vez, venderam José no Egito. E ali chegando, ele foi diretamente para a casa de um oficial do faraó, Potifar. Potifar, então, confiou José ali aos serviços de casa. Conforme o tempo vai passando, Potifar foi percebendo que José carregava algo especial, dentro dele tinha um propósito, e ele se distinguia de todos. A Bíblia diz que todo serviço que a ele foi confiado, ele fazia com excelência. Ele faz com excelência. Então ali José vai se transformar num gestor de negócios da família. Ele vai gerir assuntos domésticos, financeiros, enfim, de toda a família. Se destacou até que um determinado momento acabou sendo injustiçado e lançado na prisão, na cadeia. E ali não parou. José, como ele tinha um propósito na vida dele, qual era o propósito? Exatamente se tornar num homem importante, se tornar num governador, se tornar no maior administrador que Egito conheceu. Então ali ele destacou na prisão. A Bíblia diz que ele foi confiado liderar todos os outros prisioneiros. Estando ali, passando o tempo, até que pelo golpe de sorte, ele foi enviado então, ele chegou aliás ao palácio de Faraó, e ali chegando, desvendando o sonho de Faraó, Faraó percebeu nele que ele tinha algo especial. Ele era um administrador, um excelente gestor e, por conseguinte, um governador. Essa é a história de José, razão pela qual, ao longo do tempo, José vai administrar então todo o Egito, conseguindo salvar não só o Egito, como povos vizinhos ali do Egito. Tudo isso trata de propósito de vida.
José chegou ao Egito porque havia um propósito dele ir para lá, para se destacar como ele se destacou, poder assumir um dos cargos, maiores cargos abaixo do faraó, e assim ele conseguiu salvar a sua família e o seu povo de fome, além de salvar o povo do Egito com a sabedoria, com a habilidade de um administrador. Valores essenciais, dons espirituais, eventos do passado, tudo isso vai amalgamar entre si para nos ajudar a descobrir qual é o nosso propósito de vida, ok? Lembrando que já no passado, já quando nós éramos crianças ainda, existiram exatamente alguns anseios, algumas inclinações que nos levaram a escolher uma determinada profissão, um determinado caminho, uma determinada forma de ser. Tudo isso, então, aponta para o nosso propósito de vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nós queremos te agradecer por chegar até aqui. Muito obrigado. Próximo vídeo nós vamos trazer um outro assunto que tem a ver com o assunto do propósito de vida. Um abraço e Deus te abençoe.